Convido você para receber mais um momento de instrução da Palavra de Deus, que vai te enriquecer para o conhecimento, para uma vida de fé em Deus, verdadeiramente, com entendimento. Deixa eu ler aqui um texto da Palavra de Deus, que está aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. Para a gente levar a instrução, principiando pela palavra. Escute o que diz a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente proveitosa para ensinar, para corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Veja qual a importância das Escrituras para nós, povo de Deus, para que sejamos instruídos, para que tenhamos a perfeição, para que sejamos perfeitos na vida de fé com Deus, dentro da instrução da palavra. Vamos ler agora Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, vai mostrar o chamado de Deus para o ministério da palavra. Os homens que ele chama. Diz o texto que Deus escolheu um para pastor, profeta, doutor, apóstolo, evangelista, querendo o aperfeiçoamento deles na obra. Para quê? Para que fosse edificado o corpo. Olha o que diz o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, todos os cristãos. A igreja aqui não se restringe a um ministério, a uma denominação. Deus levantou homens ao qual vocacionou, capacitou para essa finalidade, para edificar cada vez mais, levar o conhecimento, o entendimento, com o ministério da exposição, do ensino, da instrução da palavra, para que esses membros, para que esses cristãos, seja onde for, esteja aonde estiver, estejam sendo instruídos com a palavra, para que sejam perfeitos, formados na fé, para que não sejam meninos levados por vento de doutrina, pelo engano, porque Deus quer um povo consciente, lúcido, sóbrio, com entendimento e sabedoria para viver uma vida de fé nele, consciente, racional, principiada na palavra. Olha o que diz o versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé. A unidade da fé, irmão. Todos têm que ter a unidade na fé. A fé em Cristo. Todos têm que ser unânimos na fé. Não pode ter divergência da fé. Aí diz assim: a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados por todo o vento de roda de doutrina, sendo enganados por homens astuciosos, que enganam fraudulentamente. Meu irmão, olha o que Deus quer de nós. Eu estou lendo Efésios, capítulo 4, versículo 11, do versículo 11 ao 15, dá uma lidinha aí. Então, olha a importância da palavra de Deus, olha a importância de estarmos congregados, se reunir dentro de uma finalidade, com o objetivo da palavra. Eu não posso congregar só por uma formalidade. Não, vou congregar porque tem que congregar. Não, vou congregar ali porque tem que estar ali. Não. A congregação dos santos tem que ser principiada pela palavra, tem que estar na direção, na submissão à palavra. Não é a homem, ministério, não. Eu devo congregar para me edificar. E eu só posso me edificar onde tem a instrução da palavra sendo levada para a congregação que está ali, os irmãos reunidos, para aprender de Cristo. Não é pela formalidade de que tem que estar na igreja, tem que ir para a igreja. Não, eu tenho que ir para onde está sendo instruído a palavra, para o meu crescimento, o meu conhecimento, para que eu seja perfeitamente instruído na fé. Você está entendendo? Então eu quero levar essa orientação para vocês, e eu peço a vocês que escute o que eu
vou levar nesse momento aqui para vocês agora. É preciso que os cristãos, todos nós cristãos, venhamos congregar. Sim, a importância não é o lugar, a importância é congregar aonde tem a palavra. Você está entendendo isso? Então é preciso que todos nós os cristãos venhamos congregar para quê? Para edificação com o recebimento da doutrina de Cristo, para nos instruir no caminho da fé, diante de várias situações, circunstâncias e investida que vem contra a nossa fé. É preciso a gente estar sendo instruído, orientado, não é? Com a doutrina de Cristo, para que sejamos formados, cheguemos à perfeição, para que não venhamos ser levados por nenhuma situação, nenhum vento de doutrina, nenhuma circunstância que vem contra a nossa fé, que vem para nos desanimar, nos entristecer, nos tirar a esperança da fé. São situações, ocasiões, momentos. Nós temos que ser instruídos para estar nessa hora consciente, lúcido, sóbrio, com entendimento, mantendo a fé, que é a esperança em Deus, diante de qualquer situação, dentro daquilo que Ele nos orienta. E a gente só vai ter esse conhecimento pela palavra, pela doutrina, para conhecer de Deus. Nós precisamos, olha irmãos, os cristãos precisam receber as primeiras instruções da fé. Quando você se converte a Cristo, fulano se converteu. Se você não estiver dentro de um local sendo instruído na fé, sendo formado na base da fé, sua fé será vã. Você não vai ser instruído nem conhecer a verdade. Você não vai ser formado discípulo de Cristo. É o que acontece com muita gente que diz que se converteu a Cristo, mas está vivendo dentro de locais, sendo instruído, sendo formado no conhecimento, não da fé em Cristo. Porque tem muitos crentes que não conhecem a fé, não têm entendimento da esperança, não sabem por que Jesus é importante. Precisamos receber as primeiras instruções da fé. As instruções principais da base da fé cristã é o cristão ser instruído com a doutrina da remissão de pecados, com a doutrina da justificação, com a doutrina da salvação. O cristão tem que ser formado com essas doutrinas, no conhecimento delas, que é a base da fé cristã. Eu saber porque Jesus é importante para mim, para a remissão dos meus pecados. Eu preciso ser formado e instruído, conhecido sobre essa importância. O que é a remissão? Por que Jesus reme? Por que Jesus pode remir os meus pecados? E por que eu tenho que ter os meus pecados remidos? O cristão tem que ser formado na doutrina da justificação. Ele tem que saber e conhecer e ser convicto e estar confiante que ele é justificado diante de sua culpa, diante de Deus, de seu pecado. Ele já é justificado porque por Cristo o pecador tem os seus pecados remidos, que é o pagamento da dívida. Ele é justificado por Cristo, pela justiça de Cristo. Deus imputa em nós a justiça para nos livrar da condenação. O cristão tem que ter esse conhecimento, irmão. Quantos crentes que acham que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir ali, tem que cumprir aquilo, para Deus receber ele, para ele alcançar de Deus alguma coisa, para ele ter a presença de Deus, para ele ser cheio de Deus? É porque esses cristãos não são instruídos nas bases, nas primeiras doutrinas que são a base da fé cristã. Remissão de pecado, justificação e salvação. O cristão, todo aquele que crê em Cristo, por isso que Jesus disse: ide e ensinai todas as coisas que eu vos tenho mandado. Façam discípulos. Mas é para Cristo, não é para a igreja, não é para ministério, não é para pastor. Tem que ensinar o que Jesus ensinou, mandou. Todo cristão tem que ter o conhecimento dessas três doutrinas principais: remissão de pecado, justificação e salvação. O cristão tem que entender que ele não precisa fazer mais nada para ser aceito por Deus, para ser livre do seu pecado. Não, eu sou um pecador, né? Eu não sou merecedor. Sou não. Eu sou um pecador? Porque agora em Cristo eu sou justificado do meu pecado. Eu tenho que viver minha fé confiando, tendo certeza e convicção neste ato glorioso que Jesus fez por mim. Quantos cristãos achando que tem que fazer penitência, cumprir flagelo, fazer ritual, isso e aquilo outro, para Deus receber ele? Para ele receber alguma coisa de Deus? Para ele ter a Deus? Quantos cristãos têm a dúvida? Não têm a certeza da convicção
do seu pecado perdoado, da sua comunhão com Deus. A sua alma não tem paz. Por quê? Não tem a certeza da comunhão com Deus. Então, todo cristão tem que ter essa instrução, gente. Salvação, gente. A doutrina da salvação, eu não quero saber de termo teológico, grego, soteriologia, não. É o ensino simples do Evangelho, que mostra a salvação para o pecador, como ela é, qual é o princípio da salvação. Eu não estou falando aqui de termo técnico, de doutrina teológica complicada, não. Eu estou falando do ensinamento de Cristo, da doutrina de Cristo, sobre esses assuntos que é simples. Está na Bíblia. Você quer conhecer a doutrina da justificação? Vai ler lá, meu irmão. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Você quer conhecer a doutrina da salvação? Vai ler lá. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Vai dizer que a causa da salvação foi Jesus Cristo consumado por nós. Vai ler lá, Romanos, João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Você vai conhecer sobre a salvação. Eu não estou falando de termos difíceis, teológicos, complicados. Não, eu estou falando de coisas simples que o Evangelho mostra. Para a gente conhecer homens que Deus levanta para pregar isso aqui, irmão. Não é para trazer confusão, teologia, complicação, termos técnicos, inovação, visão, é para pregar só o que está aqui. Só o que está aqui. As três principais doutrinas para a base da fé cristã, que muitos crentes não conhecem. Remissão de pecado, justificação e salvação. O crente tem que ter o conhecimento da vida eterna. O crente tem que ser formado nessa esperança. Tem que ter o conhecimento da vida de fé em Cristo. Saber o que é se consagrar, saber o que é se santificar. Não é viver dentro desses rituais de culto, não é viver dentro desse sacrifício de culto. Consagração, santificação, não é viver dentro devoto, consagrado à vida de igreja. O cristão precisa entender o que é uma vida consagrada a Deus, uma vida santificada a Deus. Muita gente está sendo instruído errado dentro das igrejas, achando, não, vou santificar, vou buscar, vou me consagrar a Deus dentro de culto, de ritual, de sacrifício dentro de igreja. Isso é sacrifício de tolo, irmão. Aprendemos com Jesus. Jesus vai orar lá em João 17, pedindo ao Pai que santificasse o seu povo. Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como devemos santificar a nossa vida? Observando, guardando e se submetendo à palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Foi o que Davi disse. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que Deus quer de nós, uma vida de santificação, guardando a palavra. Não é de ritual de igreja, não é de trabalho de igreja, não é de formalismo de igreja, não é devoção nem prática de igreja, culto de consagração, culto disso, culto daquilo outro. Não é isso que Jesus nos ensina a viver por meio da fé nele, gente. O cristão precisa saber o que é consagrar a vida a Deus. Só é ir para a Bíblia, só é examinar, só é buscar o conhecimento de Deus nas Escrituras. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Pedro vai dizer, consagrando as vossas vidas na obediência à palavra, à verdade. Como é que eu consagro minha vida a Deus? Como é que eu honro a Deus? Como é que eu glorifico a Deus? Como é que eu sou grato a Deus? Colocando a minha vida na obediência à palavra, à verdade, a Jesus, a doutrina de Cristo, irmão. O povo está achando que consagrar-se, santificar, buscar a Deus é ser escravizado dentro da rotina de igreja, dentro dos trabalhos, do sacrifício, dos cultos, dos rituais, das coisas que se vivem. O povo hoje deixou de viver a vida consciente, lúcida, sóbria, com entendimento, na fé em Deus, pela palavra, para viver dentro do que ensina seus conceitos religiosos, suas instituições religiosas, suas igrejas. Então o povo tem que ser formado no conhecimento de Cristo, para que tenham a base, para que tenham o conhecimento e o entendimento, para que não sejam levados por ventos de doutrina, não sejam enganados por homens fraudulentos, que falsificam a palavra, que não levam o povo ao ensino da palavra, são pretextos, são conceitos de homens que o povo está seguindo e vivendo como se fosse para Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que é as Escrituras que são proveitosas
para nos ensinar, corrigir, instruir, redarguir. Eu estou fazendo isso aqui agora, levando essa instrução, essa correção para vocês, essa orientação pela palavra. O cristão tem que ser formado nas 3 principais doutrinas, que é a base da fé cristã: remissão de pecado, justificação e salvação. Primeiro, quando Jesus manda os seus discípulos pregar o evangelho, olha o que ele diz. Isso está lá em Lucas capítulo 24, versículo 47. Jesus vai dizer que no nome dele se pregue o arrependimento, a remissão de pecado, no nome de Jesus, para que o homem alcance a salvação. E tem a doutrina do arrependimento, né? Que é a principal, é a primeira, para o homem vir a Cristo se arrependido. O que é arrependimento? Tem muita gente que acha que arrependimento é remorso. É deixar de beber, de fumar e voltar e seguir a uma igreja, se filiar a uma instituição religiosa. Arrependimento para Deus não é isso. Primeiro, o arrependimento para Deus só pode acontecer na vida do homem quando ele ouve a palavra. Pois a fé só é gerada em nós através da semente de Deus, que é a mensagem do Evangelho, é a palavra de Cristo, que brota em nós a vida de Deus, gerada pelo Espírito Santo, que faz morada em nós quando nós cremos na palavra. Então, arrependimento, remissão de pecado, justificação, salvação. Tem muitos crentes que não sabem nem para onde vai isso. Não sabem nem o que é isso. Meus irmãos, nós precisamos ser preparados com a fé lúcida, sóbria, consciência, ter entendimento para caminhar até o fim, numa caminhada firme no Senhor, guiado pela palavra, não apostatando, não desviando, não se deixando levar pelo engano, mentira de homem, pelo qual faz negócio do povo. Nós precisamos ser preparados para suportar as aflições, as tribulações, para suportar as perseguições, para suportar situações que vêm para nos tentar na fé. Nós precisamos ser instruídos para a esperança das coisas da vida futura. Não ser instruído no evangelho das coisas da terra. Os homens que pregam isso para o povo são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 18 em diante. Esses homens que pregam as coisas da terra são inimigos da cruz de Cristo. O Deus dele é o ventre. É o desejo que ele tem das coisas aqui. Eles não estão dispostos a servir a Deus pelas coisas futuras que a palavra nos oferece, nos promete, em Cristo, submisso a Ele. O evangelho que esse mundo está vivendo, esse evangelho anátema, só leva essa multidão a uma vida de fé em Deus, entre aspas, para ser vencedores, conquistadores, ter prosperidade, ter vitória nas coisas desse mundo. Não leva eles a olhar para as coisas do alto, olhando para Jesus, olhando para as coisas do alto, buscando a vida futura, onde está a nossa cidade. Quando Cristo vier, ela se revelar. Paulo vai dizer isso, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Nós temos que ser preparados para ser estimulado, orientado, instruído, para olhar para essas coisas. Nós temos que levar o cristão, o pecador que creu em Cristo, nós temos que preparar ele para sentir a alegria daquilo que já fomos alcançadores das promessas, da esperança, da vida com Deus em Cristo. O cristão tem que se alegrar com essa esperança. Levar o cristão a se alegrar na esperança que Cristo já nos garante. E a maior importância do cristão ser orientado e advertido é estar pronto e preparado para a vinda do Senhor. Quantos estão desapercebidos? Quantos não recebem mais essas instruções, não são mais advertidos? A prudência para examinar a sua vida, como disse Paulo, examinando-os na fé, para ver se já não fostes reprovados dela. 2 Coríntios 13, 5. Cuidando de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. 1 Timóteo 4, 16. O cristão tem que ser preparado e advertido, tem que ser orientado a ser prudente nisso, a estar com o seu coração voltado, preparado, esperando, aguardando a vinda de Jesus, tendo a alegria na esperança, tendo paciência na tribulação, suportando a leve e momentânea tribulação. Mas quantos cristãos estão perdidos, levados por esses ventos de doutrina, por esses movimentos
enchendo e congregando em igrejas para viver os sobrenaturais, os movimentos de fábula, de fantasia, de poder de Deus, de aparição de Deus, de revelação de Deus, de profecia de Deus. Quantos não congregam mais para receber uma instrução dessa, tão simples, que eu estou levando aqui agora? Quantos não têm conhecimento da sua fé nem da base? Quantos não têm a esperança nem a alegria da vida futura? Quantos estão vivendo uma fé em Cristo só pelas coisas desta vida? Buscam esse Jesus que eles dizem que crê, que não é a fé verdadeira, para satisfazer seus desejos neste mundo, para lhe conceder suas conveniências, seus satisfatórios neste mundo. Esse Jesus que eles não se submetem a ele, não estão dispostos a negar, a renunciar, não estão dispostos a se desgastar, não estão dispostos a passar necessidade, suportar perseguição, ter aflições. Esse Jesus que é pregado dentro dessas igrejas, que você tem que ir lá pedir a ele para livrar você do momento difícil, da doença, da dificuldade, da escassez. Esse Jesus que é apresentado a você, que tem que tirar você da situação, tem que dar a tua vitória, tem que dar a tua conquista, tem que te dar prosperidade, tem que fazer você parar de sofrer. É um Jesus que não é o Jesus que o Evangelho nos mostra, nos convida a crer nele. Esse Jesus que muitas igrejas pregam, não é o Jesus pelo qual o verdadeiro Evangelho nos conduz a ele. Esse Evangelho que é pregado dentro dessas igrejas é um Evangelho anátema, onde as pessoas estão sendo desviadas de Cristo, não estão sendo formadas com entendimento. As pessoas estão sendo formadas para viver o misticismo, o fanatismo, os movimentos de desvario, desequilíbrio, onde são manifestos, possessos, se embriagam com a emoção, perdem a razão, não têm entendimento, não conhecem nada da sua fé, nem do Cristo que o Evangelho mostra, nem da esperança que o Evangelho nos traz. Não conhecem nada. O que eles conhecem é: eita, estou sentindo Deus. Eita, Deus está falando. Eita, Deus se revelou. Eita, é poder de Deus. Eita, é movimento de Deus. Só conhecem isso. Porque eles só vivem isso. Por isso que estão perdidos. Até agora não encontraram o caminho para Deus. Estão sendo privados, porque estão sendo levados por doutrinas de demônios, movimentos vãs, evangelho anátema. Estão sendo negócio de homens fraudulentos e enganadores que trabalham por causa de ganância e ganho próprio. Fazem do povo negócio. Não estão compromissados com o Evangelho para formar discípulos para Cristo. Eles estão preocupados em formar discípulos de suas igrejas, de seus ministérios. Eles querem o crescimento, não é do conhecimento dos que estão lá dentro. Eles querem o crescimento dos seus ministérios, dos seus impérios, chamados igrejas, onde eles dizem que são a casa do Senhor. Eles querem isso, abrir mais igreja, fazer comercial, mais uma igreja. Temos 3, temos 7, temos 10 igrejas. O ministério está crescendo e o povo perdido, indo à condenação, porque não estão crescendo no conhecimento e nem na graça de Deus. Estão sendo levados aos movimentos vãs, perdendo o equilíbrio, vivendo esse evangelho anátema. Meus irmãos, reflitam nisso em nome de Jesus. Os cristãos, nós cristãos, devemos congregar para a edificação. Cada dia que eu congrego em um local é para aprender mais do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus levantou pregadores. Deus capacitou homens para pregar o Evangelho. Seus profetas, evangelistas. Não foi para fazer esse movimento de show espiritual evangélico dentro das igrejas. Deus levantou homens para pregar a palavra com consciência, sabedoria, lucidez, sobriedade, inteligência, manejando bem a palavra para formar o conhecimento de Deus no povo. Para que o povo esteja preparado, apto, capaz de defender-se e manter-se fiel na sua fé, responder com sabedoria a quem lhe pedir razão da sua fé. É para isso que nós precisamos congregar. Não é para viver a formalidade de igreja dentro do sistema da religião. Então, que Deus abençoe você. Que você esteja indo congregar num grupo, num local, não importa onde é, se é um ministério, se é uma casa, se é uma garagem, se é na praça, mas que você esteja indo congregar onde tem um homem ensinando a palavra de Deus, te conduzindo na doutrina de Cristo,
te formando no entendimento do conhecimento do Senhor, aonde você está aprendendo de Cristo, neste local onde você se congrega. Saiba, escute, o importante não é o local, não é a igreja. O importante é a palavra, aonde está sendo levada. Se for ali na garagem do vizinho, vá para lá. Fique lá, que lá você vai ser edificado e vai ter o crescimento do conhecimento de Deus para uma vida firmada em Deus. Não importa, não, mas eu tenho que ir para a igreja, mas lá não está tendo a doutrina. Lá você não está sendo formado. Lá você não está sendo instruído no conhecimento de Cristo. Não vá não, senão você vai continuar perdido e morto, como os que estão lá dentro. Muitos estão mortos com o nome de que vive dentro de muitas igrejas. Ei, não estou generalizando, mas a maioria das igrejas estão levando o povo à perdição. O povo está lá dentro privado da verdade. Os pregadores, os pastores, os profetas estão fazendo o povo tropeçar e desviando o povo da fé. Examine-se a você mesmo. Se permanece na fé ou se já não foste reprovado. A direção para a tua vida não é uma igreja, não é um pastor. É a palavra, é a doutrina de Cristo. E todo aquele que está te conduzindo nela, siga a doutrina de Cristo, por este homem que está compromissado a ensinar a você a doutrina de Cristo. Mas se esse homem não traz a doutrina de Cristo, não ouça, não siga nem a ele e nem participe do meio da igreja dele. Saia daí enquanto é tempo. Por quê? Você é chamado para se submeter e seguir, obedecer, sem questionar a Cristo dentro da sua doutrina, pois ele é a cabeça, a quem nós, membros desse corpo dele, que é a igreja, devemos seguir e submeter-se. Aqui você é instruído com a verdade que liberta, a verdade do Evangelho de Cristo. Amém? Fiquem na paz e que Deus continue nos abençoando e levantando homens compromissados com o seu Evangelho, cheio da sua graça e da unção, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, para pregar, instruir, orientar, ensinar, corrigir, repreender, refutar e combater contra todo o erro que deturpa a verdade do Evangelho e instruindo os irmãos na verdade do Evangelho para que sejamos bem-aventurados. Amém, irmãos? Deus abençoe.